Essa live de hoje é uma live muito especial, que é uma live onde que eu vou ensinar você, ser humano completamente lascado, que já endividou tudo que dava para endividar, já tá com o cartão mais vermelho que tomate, e hoje eu vou te tirar do buraco usando ferramentas únicas que usam como base a crise climática. A live de hoje é basicamente para isso, para mostrar para vocês como lucrar de verdade com o fim do mundo. Basicamente, esse é o nome dessas aulas aqui. Então hoje a gente está vivendo uma época com um monte de desgraça acontecendo. Então tem aquecimento global, tem também a extinção em massa de uma porrada de espécie e a Disney comprando o mundo todo. Só que, e se eu te disser que a gente consegue lucrar com isso tudo? Se eu te disser que pode aproveitar aqui para lucrar, ó. Aí tá aqui, ó. Ó o Pix aqui, ó. Já manda um Pix pra ti aqui. Eu vou te mostrar como que a gente consegue tirar leite de pedra, um animal com tetas tão pequenas, e vamos lucrar de verdade com isso. Então, antes de mais nada, eu preciso que vocês levem essa frase com vocês, porque daqui pra frente é isso que você quer, que é lucrar com o apocalipse, lucrar com o fim do mundo, porque mesmo que tudo esteja indo com Deus, a gente pelo menos vai saudar o Deus capitalismo. E para me apresentar, para quem não me conhece ainda, eu sou Brigitte Barrota, esse é o meu nome, e eu sou a sua nova coach da prosperidade do fim do mundo. Criadora de uma técnica revolucionária e disruptiva chamada finança apocalíptica. E eu sou a autora do futuro, do best-seller do futuro, que é o Lucrando com o Fim do Mundo, que é esse neném aqui. Quem quiser comprar, o link tá no comentário aí, na descrição. Agora, a gente vive num sistema, a gente não tá morando no vácuo. E esse sistema, basicamente, ele é um sistema que a gente pode chamar de sistema linear, um sistema capitalista. Por que é linear? Porque de uma ponta você tem a extração das paradas, aí você transforma em produto, você vende e aí joga no lixo. É isso, basicamente. E o objetivo da galera é você fazer esse caminho funcionar muitas vezes. E ele fica sempre indo de um ponto pro outro. Então no final você só tá fazendo lixo. Tá tirando as coisas do meio ambiente e jogando no lixo. Tá tirando do meio ambiente e jogando no lixo. E isso aqui é importante porque se as empresas precisam estar sempre crescendo e sempre nesse processo de jogar tudo fora, de produção e venda, porque senão elas quebram. Se as empresas param de crescer, elas vão quebrar, basicamente. E os bilionários, os tadinhos dos bilionários, eles também precisam lucrar, senão eles vão quebrar. E você, pessoa fodida, você precisa continuar sendo explorado, senão tanto as empresas quanto os bilionários vão quebrar. E você não quer isso, porque você é uma pessoa de bem. Você não quer acabar com a vida dessas pobres famílias, porque você é uma pessoa boa. E eu sei disso, que você é uma pessoa boa, eu confio em você. E isso me fez chegar numa conclusão, que eu sei que eu sou uma pobre alma, uma pobre lascada, que não pode fazer nada para derrubar capitalismo. Eu sou anarquista, eu não vou querer liderar a revolução enquanto a revolução não acontece. O que eu posso fazer? É me juntar ao sistema, lucrar e encher o meu bumbum de dinheiro. E você também pode fazer isso.
E hoje é para mostrar isso para vocês. E aqui, uma informação que eu tirei de uma pesquisa da Universidade de Coaching Universal, conhecida vulgarmente como NICU, que quando você escreve frases no chat e no comentário do YouTube, a sua vida muda. E é por isso que eu vou pedir para vocês que estão aí colocarem no chat: eu sou uma nova pessoa e vou vencer o fim do mundo. Vamos lá, não deixa essa pobre lascada sozinha aqui. Aí, perto, aí alguém colocou, foi. Tacto de guerra foi, vambora, isso aí. Vocês são novas pessoas e vão vencer o fim do mundo. Que é isso que importa. Mas eu, com a minha genialidade, com a minha esperteza e com a minha classe, eu desenvolvi a técnica da finança apocalíptica e desenvolvi uma técnica aqui, no Lucrando com o Fim do Mundo, e que eu vou trazer para vocês nessas aulas, que se baseia em 10 selos. E essa aula, cada selo, a gente vai quebrar um selinho para liberar uma aula para vocês. E cada vez que isso acontecer, a gente vai chegar mais perto da prosperidade. A gente vai chegar mais perto do desenvolvimento financeiro e mais perto do nosso primeiro bilhão. E é isso que eu quero que todo mundo seja bilionário. Porque aí a gente acaba o planeta mais rápido e aí acaba o sofrimento de uma vez. E cada um desses selos e segredos que eu trouxe aqui, eles são baseados num negócio que a gente chama de sistema Terra. O que é esse sistema Terra? A Terra, ela não é só uma pizza plana que fica flutuando por aí. Mesmo que o monarca diga, não é verdade. A Terra, ela é um sistema complexo. A gente tem vários sistemas que formam o sistema Terra e esses sistemas estão sempre interagindo entre eles. E aqui tem alguns exemplos. Então a gente tem a litosfera, que é a camada rochosa do planeta. E aí, aqui, pode parecer que não acontece nada. Mas a gente tem várias provas que mostram como. E a gente tem prova prática, visual, de que basicamente dentro do planeta não é oco. Isso pode ser chocante para algumas pessoas, mas não é oco. Mesmo que pareça assim de longe, quando a gente vê de longe, parece que tem que ser oco, né? Não pode ser outra coisa. E a gente sabe ali que o magma e toda a forma como o planeta funciona lá por dentro vai interagindo com a crosta da Terra, e aí vai fazendo o rolê de deriva continental, os continentes andandinho, e é isso aí. E é isso que é uma das coisas que vai acontecer. Ao mesmo tempo a gente tem a hidrosfera, que são as águas, a gente tem a atmosfera, que é o ar, e a gente tem a biosfera, que é os seres vivos. E todas essas esferas aqui, elas estão interagindo entre elas. Então, sem a hidro, a átomo e a lito, os seres vivos não estavam vivos. Se acontece uma mudança muito brusca em qualquer uma dessas, os seres vivos deixam de viver também. Então, a forma como o sistema Terra funciona hoje, ele é muito imbrincado, muito intrincado, muito junto, assim, ele é muito organizadinho. Isso é a palavra, ele é muito organizadinho. E como ele é muito organizadinho, se você muda em alguma coisa ali, você pode acabar fazendo tudo ir embora, assim, se lascar com tudo. E aí, com base nisso, a gente já sabe que existe um negócio que foi construído tem pouco tempo, que são os limites planetários. Umas pessoas, cientistas no geral, se juntaram e encontraram 9 diferentes limites planetários. O que é esse limite planetário? Deixa eu tirar. Eita, eu fazendo cagada. Eita. Não, esse aqui, ó. Isso. Deixa eu tirar isso aqui. Uau, tecnologia. A gente tem 9 sistemas que, se você alterar alguma coisa nesses sistemas, você pode fazer uma reação em cadeia e lascar todo o resto. Então, por exemplo, aqui a gente tem
Vamos começar com o clássico, né? As mudanças climáticas, que é o tema da nossa próxima aula. Então não vou aprofundar muito, porque cada uma dessas aqui vai ser o tema de uma das aulas e a gente vai aprender com cada uma delas uma técnica revolucionária de desenvolver riqueza, que é isso o nosso objetivo aqui dessas lives, dessa aula aqui. E aí a gente tem a mudança climática, que é o clássico. O planeta está descaralhando todo. Os sistemas da atmosfera estão tudo lascado. Esse é o primeiro. O próximo é a integridade da biosfera. E aqui a gente vai ter tanto uma integridade funcional quanto uma genética. Então a gente vai ter desde a parte mais ecológica até uma parte que é mais, não posso falar assim, mais genética, que está escrito ali. Por isso que é bom você ser uma pessoa com o dom da leitura, porque você consegue responder algumas perguntas só lendo o que está escrito ali. Ó. A próxima é a mudança no uso da terra. Essa mudança no uso da terra aqui é basicamente a forma como o ser humano vai degradando o solo, a gente vai destruindo floresta, a gente vai fazendo uma algazarra toda, a gente vai lascando tudo. E aqui tá aqui. Então, se vocês olharem aqui, que eu não falei também, ó, esses limites... Pera, a cabeça da déficit de atenção. Vamos continuar, depois volta aqui. Próximo é a mudança no uso de água. E aí aqui a gente divide em água doce e água verde. E essa água verde não tem nada a ver com água poluída. Eu pensei que tinha, descobri que não. Água verde é o nome que a gente vai dar para a água quando ela está nos seres vivos. Então a água que está nas plantas, nos animais e essas coisas aí. Então é a água que está neles. E os ciclos biogeoquímicos, aqui em especial o ciclo do fósforo e do nitrogênio, a acidificação dos oceanos, que é o nível do pH do oceano, como é que está. A carga de aerosol atmosférico, então a quantidade de poluição, de forma bem resumida, a aerosol vão ser pequenas partículas que estão flutuando na atmosfera. Então, quando você está aqui, sei lá, se você é de São Paulo ou você é de uma outra grande cidade, quando você tá no pôr do sol, você vê um pôr do sol lindo assim, roxo, bem tipo rosa, roxo, ou alguma outra coisa assim, isso é porque tá cheio de poluição. Não é a natureza. Não era pra estar bonito. Aqui não é pra você achar bonito, é pra você achar triste. É pra ser feio. Não é pra você ficar tirando fotinha e postando no Instagram, achando que é um negócio bonito. Isso aí é você provando como que a sua espécie tá lascando tudo. A não ser que você queira isso. Aí você faz o que você quiser. Eu não mando em ninguém. Não tenho cria grande não pra cuidar, só meus gatos. E as duas últimas aqui, que é o esgotamento do ozônio estratosférico. Então, todo aquele rolê que você viu na escola, da camada de ozônio, dos buracos da camada. Aí, tipo, tem todo o rolê dos clorofluorocarbono, que é as moléculazinhas que destroem o ozônio. E aí, como ele não tem relação direta com o petróleo, o capitalismo conseguiu cortar ele de vez. Mas vai pedir para ele fazer isso com o petróleo, que aí não dá, né? Porque é a fonte da energia desses lazarentos aí. E, por último, as novas entidades, que não tem nada a ver com entidade de religião. Essas novas entidades são só as coisas que o ser humano produziu que estão lascando diretamente o planeta. Então, por exemplo, microplástico é uma delas, e os OGMs, né, os organismos geneticamente modificados. A gente pode chamar de transgênico também. Então, é tudo que a gente produz que vai sendo solto por aí na natureza e lascando a natureza inteira, a gente pode chamar de nova entidade. E aí, a outra coisa que é importante, por que a gente chama de limite planetário? Aqui esse exemplo mostra mais ou menos por que a gente pode falar. Tem um negócio que a gente chama de ponto de não retorno. E aí tem uma galera que chama de tipping point, que é os gringos. O que é esse negócio aí? Ponto de não retorno é basicamente o seguinte. Você pode ir afetando todos esses sistemas e desregulando eles
até certo ponto. Se você regula demais, ele pode chegar num ponto que ele não volta mais. O exemplo desse é a floresta amazônica. A floresta amazônica, o solo da floresta amazônica é rico do jeito que é por conta da própria floresta. Então a gente tem várias espécies lá de animais, de plantas, fungos, protistas, bactérias, os bichos tudo, os bichos e os não bichos tudo. E eles vão interagindo entre eles e liberando matéria orgânica no solo. E fazendo ciclos e ciclos e ciclos. Só que esse pedação da floresta amazônica, ele tem um tamanho mínimo para que ele consiga se retroalimentar. Para conseguir se manter ali, para conseguir ficar estável. Se você diminuir demais, você vai chegar num outro feedback, que a gente pode chamar. Se você é do marketing, não tem caralho nenhum a ver com feedback desse negócio que você vê. Mas esses feedbacks positivos e negativos que a gente fala, eles podem, ou, dependendo do que vai acontecer, fazer aumentar algo ou diminuir. Vamos resumir assim, mas pra frente a gente vai ter uma aula só disso, e aí eu falo direito. Agora vamos ficar só com os bagulho errado, que é pra parecer que eu sou a pessoa modesta e que eu não sei de tudo. Só que eu sei de tudo, eu só não quero transparecer e deixar vocês se sentindo mal por não terem a mesma capacidade cognitiva que eu. Infelizmente, não é todo mundo que é desse jeito, que foi abençoada pela natureza que nem eu. O que importa aqui, voltando pro que importa além de mim, que eu importo também, é que esse exemplo mostra bem o que vai acontecer aqui. Ó. Então aqui a gente tem esse esqueminha aqui, ó. É o tempo, a estabilidade e a temperatura. Então a cor aqui, ó, o azul, quanto mais azulzinho, mais frio. Quanto mais vermelhinho, mais quente. Aqui tá a Terra. Aqui tá o antropoceno, que a galera chama de capitaloceno também, que é basicamente o período em que... Aí vocês não estão nem vendo meu mouse, né? A besta aqui. Ah, agora tá aqui, olha. Agora dá pra ver. Aqui tá o antropoceno, ó. Bonito. Bonito não, né? A gente chama de antropoceno porque é basicamente o período da história do ser humano. O ser humano tá aqui no planeta tem pelo menos 200 mil anos. Salvo engano. Eu tirando da memória, minha memória não é boa, então não conte com precisões aqui. E esse negócio todo aqui, ele vai acontecer nos últimos 500 anos. Por isso que eu não gosto tanto do conceito de antropoceno, porque fica parecendo que é o ser humano tudo sozinho, por si só, ele chegou e lascou tudo. Não é. É um negócio que é o sistema que a gente está falando aqui, que é o capitalismo. O sistema capitalista. Então aqui o sistema capitalista ele vai começar a aumentar a produção dos diferentes tipos de fonte de energia fóssil. Vamos resumir assim. E aí começa com carvão, começa a soltar carvão para dedéu, aí depois vai pro petróleo, aí usa petróleo para tudo, e aí começa a aumentar a temperatura do planeta, que entra aqui já de volta no bagulho na mudança climática. E aí que então, ó, nesse período aqui, ó, do antropoceno, é esse momento em que a gente tá saindo desse período de intervalo aqui interglacial e a gente está chegando basicamente no aumento muito exacerbado desse negócio aqui. E aí, se a gente pensa que aqui é uma ladeira, ó, uma ladeira, tá vendo que aqui ó, tá descendo? Sei que talvez você tenha uma mentalidade, uma inteligência meio discreta, assim, mas eu acredito que você seja capaz de acompanhar. Aqui tá descendo, certo? Se a gente pensar num ponto de não retorno, seria como se aqui a Terra ainda está se equilibrando. Ela não chegou na beirada ali, ó. Ela tá naquela lá, ó. Ó, não foi. Ó, tá quase. Se você empurrar o negócio, ela vai. Aí ela desce a ladeira com tudo.
E aí a gente vai de vez pro caralho aqui, ó. Então a gente vai chegar no espaço aqui, que basicamente, ó, tá vendo aqui a decidir, ó, vuf. E aqui tá a simulação, né, tentando representar, eu de novo tentando mostrar o negócio sem ter o mouse na tela. Aqui, ó, tá aqui é como se fosse a barreirinha. Passou daqui, vlau, já era, não tem mais o que fazer. Que vai desregular tudo e aí a gente vai pro caralho de vez e lascou. Certo? Isso aqui é o que acontece. Por isso que a gente chama de limite planetário. Que é até esse limite. Se a gente passar desse limite, já era. Aí a gente se lasca. Então, o meu objetivo de vida, antes de ser, o meu objetivo de ser bilionário, que é o meu objetivo atual, era tentar ajudar a mostrar para vocês esse caos que está acontecendo e a gente tentar construir uma nova forma de sociedade que não lascasse tudo desse jeito e que a gente conseguisse basicamente parar. Então tem um cara que eu esqueci o nome, que é um ecossocialista que tem um livro de ecossocialismo. Eu não lembro o nome dele. Ele tem um podcast de ecossocialismo também, que eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome do livro, eu não lembro o nome do cara, mas o que importa é que eu lembro a analogia. E aí eu não sei se quem aí acompanhar o pessoal do universo astronômico lá, que todo mundo faz analogia com carro, eu vou fazer uma analogia com carro. Que é assim, ó, a gente tem que pensar que o planeta, ele é um carro que está acelerando cada vez mais, indo para um precipício. Tá, aqui é o precipício, ó. E aí o carro tá indo, ó, cada vez acelerando mais. A gente tem que parar ele antes dele voar. E aí... calma. Aí, gente, aproveitando aqui, né, o pessoal tá falando, não esquece de deixar like. Eu não tô fazendo minha função mínima de youtuber. Deixa o like aí, compartilhe esse vídeo no link do grupo da família, no grupo da galera toda. Só joga lá, não precisa explicar nada, só joga. Que aí a pessoa vai chegar lá. E aí é isso. Não tem muito o que fazer. Mas voltando aqui, para explicação. O nosso objetivo é parar antes de chegar na beirada do precipício. Se a gente chegar se a gente passar na beirada do precipício, já era. A gente não consegue voltar para trás. A gente não vai conseguir voltar para trás disso aqui. A gente tem que aproveitar que a gente consegue ir reduzindo essa velocidade o máximo que a gente puder. E tentar impedir isso. Opa, que eu já fiz tudo. Pera, voltou. E aí, agora que eu dei o spoiler do negócio, quero que todo mundo aí pegue o bloquinho de anotação. Porque agora vai vir pedrada. Que eu não lembro o que é, mas é pedrada. Lembrei o que é. A gente vai entrar no primeiro selo, pô. É o que a gente veio fazer aqui, que conheceu o primeiro selo. E aí, esse selo é o selo que eu chamei de auto-organização apocalíptica. E por quê? Que essa auto-organização aqui, ela vai ter relação com a forma como o sistema Terra se auto-organiza. A gente já viu que o sistema Terra está nesse processo de manter o planeta do jeito que ele está. Então ele está lá, se auto-organizando. Não é que nem a galera que vai falar de tipo, planeta, é porque tem uma entidade, é Gaia. Apesar de que a galera que fala de Gaia, o pessoal que criou a teoria de Gaia para falar do sistema Terra, tá falando disso que eu tô falando. É um sistema complexo que se autorregula. É isso. Não é uma entidade, não é uma deidade, não é o Deus de Spinoza, não sei nem o que é isso. Mas eu vi num vídeo no YouTube. E aí, a gente tem 3 características de... calma aí que eu me perdi. Se puder, faça lives de react. Isso aumentou bastante a relevância de muitos youtubers. Então, é isso, né? Eu
tenho preguiça de fazer live de React, principalmente porque eu tenho um pé atrás com o React no geral. Então, vamos ver, se eu, daqui pra frente eu crio vergonha na cara e faço os negócios aí de virar caçadora de treta. Vou me enfiar nas tretas lá pra sair debatendo com a galera. Mas, agora volta pra cá. A gente tem 3 características que são fundamentais do sistema Terra para que a gente consiga continuar existindo. A gente, humanidade como tudo. E essas 3 são estabilidade, resiliência e suporte à vida. Então a estabilidade sendo essa capacidade de se manter minimamente estável. Então quando você tem mudanças, você conseguir voltar a essas mudanças. A resiliência é mais ou menos a mesma coisa, que é você conseguir aguentar uma mudança até determinado ponto. E o suporte à vida, que é das condições mínimas para que a gente exista. Para que a humanidade exista como a gente vê ela, né? Como a gente está aqui. E aí, a gente consegue fazer um negócio muito bom, que inventaram faz pouco tempo, chamado analogia. E a gente pode transpor essas 3 características para nossa vida pessoal. Isso é muito importante. Que é para isso que eu tô aqui. Que eu tô aqui para trazer analogia fácil para vocês resolverem seus problemas. Então, primeiro, no caso de estabilidade, o que você precisa fazer é simplesmente estabilizar os seus ativos, passivos e switchers. Então, é função sua manter isso estável. A resiliência é tentar retornar ao equilíbrio. Então, sempre que o negócio estiver indo pro caralho, você vai parar, você vai falar assim, não. E aí você vai tentar voltar. Essa é a maior dica de finança que você vai ver na sua vida. Que aí você para, e aí volta. E por último, aqui, que é o suporte à vida, que é você focar no essencial. E o essencial de todo mundo, que é alimentação, moradia e jogo do bicho. Se você foca no essencial, se estabiliza e tenta sempre retornar ao equilíbrio, sucesso. Você fica de boa. Por aqui. E tirei aqui. E esse aqui é só o começo. Então essa live de hoje, ela serviu basicamente pra gente entrar nesses primeiros selos e pegar, abrir a porteira pra gente quebrar os outros selos. Então pra ter usar aquela informação da universidade de coaches universais, vamos lá, todo mundo escrevendo no chat. Briges, eu tô aqui e vou contigo até o inferno. Vamos lá, escrevam. Acho que tem um delay. Então, vamos escrevendo. Aí, quando vocês escrevem aí, porque é uma frase muito complexa, eu coloco as frases grandes. E aí eu fico esperando vocês escreverem, aí demora demais. Mas, escrevam. Quem estiver vendo gravado, coloca nos comentários. Você também funciona, você viu lá no estudo que funciona o gravado também. Então, coloque aí a frase. E vamos avançando aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei. É isso, eu acho, dessa primeira parte. Aí, pra gente terminar, eu trouxe um presente pra vocês, que é a oportunidade de você me dar dinheiro comprando o meu livro. No Crédito que Fim do Mundo. Então tá aqui. O link tá no comentário, tá na descrição. Se tiver na gravação, tá no comentário fixado. Olha que linda essa capa que eu fiz. E definitivamente não fiz no Canva. Não foi lá que eu fiz essa capa. Aí aqui dentro, ó, pra vocês verem. Comentaram no vídeo outra vez, falaram, eu só vejo livro com figurinha. Toma, figurinha. Aqui, ó. Pá! Tá vendo? É eu, ó. É eu. Aqui, ó. Spoiler do primeiro capítulo. Aqui, ó. Tá vendo? E isso aqui, ó, não é chat GPT não, hein? Não é. Essa galera pobre. Essa galera aí, ó. Pobre de espírito. Isso aí tudo eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Tudo eu. Então valorize a arte. A multiartista aqui que faz tudo.
tudo ruim, mas faz tudo, que é o que importa. E aí vocês vão encontrar lá, vocês podem comprar na Amazon, porque é isso, né? Floresta Amazônica, meio ambiente. E também tem uma outra versão que tá em e-book, se quiser comprar, a versão tá a versão atrás, não é a versão atualizada, que tá vendendo físico, mas o que importa é isso. Calma aí, ó, quem chegou depois, como eu abri a porteira aqui, ó, com arte, e eu vou fechar com arte também, que é música clássica, né, gente? Que eu sei que vocês são pessoas incultas e não sabem o que é esse negócio de arte. Então, vamos fechar aqui. Ai, meu Deus, calma aí. Então, ó. É isso, fechando um negócio bom aqui. Em alto astral, alegria aqui, ó. Música feliz, música alegre. Então é isso, gente. Obrigada pela presença. Semana que vem a gente está de volta com a segunda aula. E até a 10ª aula a gente vai ter muito tempo. E a gente vai ficar muito, muito rica. Todo mundo muito feliz, muito saudável. E se você quiser me deixar minimamente, ó, aqui, ó, manda o Pix aqui, ó, pra tia, tá? Porque a ração de gato tá caro e eu só tô com meus gatos aqui. Que isso? Então é isso, gente. E um beijo pra vocês. A titia não vai falar que ama, porque aí é meio que forçar minha amizade. Então, um beijo pra vocês. A gente vai ter os vídeos que eu vou falar de amor mais direitinho. Então, titia ama vocês, sim, ó. Um beijo pra vocês, gente. Agora eu não sei como é que eu fecho esse negócio. Calma aí. É aqui? Beijo.